Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 34ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essas pessoas. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, os pais atacarão um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fome, pestes, com muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje ele é assustador. A gente olha a nossa realidade de hoje. Algumas pessoas, 70 anos atrás, 100 anos atrás, ouviram esse evangelho e também se apavoraram, como nós também ouvimos hoje. Olhando a realidade de hoje, nos apavoramos. Hoje nós estamos ainda em tempo de guerras, sempre tem guerras, sempre tem pessoas sendo destruídas, tem países sendo destruídos. E isso faz com que todos nós entremos nesse evangelho de hoje como sinais estão acontecendo. Mas Jesus diz o seguinte aqui: isso tudo é uma tristeza, claro, tudo isso é uma situação muito dolorosa para muitos, e em especial para quem está vivendo, para quem está passando. Não para as autoridades, porque nenhum presidente de nenhum país está sofrendo com a sua família, estão protegidos, mas a família do menor, do soldado, está perecendo. Bom, enfim, isso é uma realidade até do tempo de Jesus, né? Infelizmente, produzido pelo coração do homem. Mas o que é mais importante aqui entender é que esses sinais não podem nos desesperar, no sentido de nós não termos confiança em Deus. Por quê? Porque é como se Jesus estivesse dizendo: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Ele está comparando mais uma vez o céu com a terra, com o espaço em que nós vivemos. Lá no céu não tem essa guerra. Lá no céu não tem destruição de pessoas. Lá no céu não tem destruição. Então, para que nós não nos desesperemos e perdemos a fé, nós vemos pessoas, nós vemos situações
nós vimos outros tipos de situações terríveis, assaltos, assassinatos, coisas terríveis, pavorosas, mas nós não podemos perder a confiança no nosso Senhor. Esse evangelho de hoje não é um evangelho para nos assustar, mas é um evangelho para nos alertar que isso sempre aconteceu, desde que o mundo foi mundo, a começarmos por Caim e Abel, e assim vamos trazendo na Bíblia grandes personagens que só destruíram alguém por sentimentos mesquinhos. Voltando a falar da importância desse evangelho aqui. O mal, ele não pode ser, e ele não será, e nunca será o caminho do fim. O mal que existe, que de fato está nos rodeando, é a certeza de que Deus tem controle de tudo, porque senão, se o contrário fosse, nós não estaríamos aqui para ouvirmos esse evangelho de hoje. Seríamos destruídos pelo mal. A força do amor, a força de que Deus é amor, nos garante que o fim último é Deus. Não é o mal que é o vencedor. É Deus que triunfa. Tantas situações na nossa vida, na nossa história, tantas situações pessoais, tantos dramas da nossa vida que a gente não consegue resposta, que a gente não consegue entender. Mas é preciso que tudo isso acontecendo, não que isso seja preciso que aconteça, mas que tudo isso acontecendo não nos faça sentir perder a fé, perder a coragem, perder a vitalidade de estar na presença do Senhor, de estar com Deus. Então o evangelho de hoje nos chama a atenção no que o que o ser humano é capaz de produzir e a ação de Deus em cima de tudo isto. Deus é que dá força para que nós possamos prosseguir, para que nós consigamos avançar e viver profundamente confiando no Senhor. Então, o texto de hoje, meio que apocalíptico, porém, traz essa esperança de que nós não estamos sozinhos, de que nós temos um Deus que atravessa o vale tenebroso conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê coragem de prosseguir confiantemente no Senhor, e que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê uma grande alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.